Uma alteração, peço desculpa de facto de ter chegado já com a mesa constituída, o João Dias da Silva a falar, ainda ouviu uma parte do discurso, mas de facto foi isso que aconteceu. Mas vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, uma declaração de interesses. Eu sou de uma família onde há muitos professores, inclusivamente a minha filha mais velha e a minha irmã é professora da EBT, há muitos anos em Santa Maria de Lamas. Isto é uma declaração de interesses para que não haja dúvidas sobre esta matéria. É que vale a pena sermos verdadeiros, sejamos ou não maçons, para o caso pouco importa. A verdade é que eu nesta sala, há uns anos atrás, em 2009, no encontro do PSD, esta sala estava cheia, ouvi bater palmas ao discurso do professor Nuno Crato. Fico espantado. Como é que na mesma sala, 2 anos depois, ou por outra, não fico espantado. Só fico espantado porque às vezes não me parece provável que eu esteja no mesmo país, mesmo que esteja na mesma cidade, mesmo que seja 2 anos depois. Esta é que é a verdade que importa aqui, começarmos todos a pensar. Porque é disto que se faz a qualidade da democracia. Nós só nos enganamos porque queremos. E à frente provarei porque é que todos nos enganamos. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas com a votação dos partidos da coligação. Está aqui muita gente que votou nesta situação política. De certeza absoluta. E os que não votaram, azar o deles, porque, naturalmente, isso foi por abstenção, não podem agora vir reclamar, porque tiveram a oportunidade de votar de acordo com aquilo que devia ser, e não é, em Portugal. Basta ver os debates na Assembleia da República, uma total transparência sobre os dossiês da educação. Eu fico espantado com a ignorância com que vejo deputados sucessivamente perguntar coisas a ministros, porque acho absolutamente inaceitável que não se saiba que há muitos anos há uma agenda naquele Ministério, que todos os ministros, quando entram lá, ficam automaticamente formatados, que a agenda básica é a mesma e depois cada um dá-lhe o toquezinho que importa a partir do lado ideológico com que olha para aquela agenda. É o João que fala dos post-its. Há muito mais vida e maquiavelismo para além dos post-its que os ministros deixam uns aos outros, independente dos partidos que os põem a governar. E eu espero, num trabalho académico daqui a um ano, quando deixar estas lides, dar uma modesta contribuição para que o país fique a saber qual é a agenda que lá está há muitos anos e qual é a agenda que nos espera pela frente. Porque meus amigos e minhas amigas, como pais que também são, fiquem a saber. O final disto tudo, quando a economia não crescer e não houver dinheiro para pagar a educação, vamos ser nós a pagar a educação dos nossos filhos em função, dizem-nos, das nossas capacidades económicas. Fica dito para que conste. E, portanto, é absolutamente necessário que se saiba, num encontro desta grandeza e com esta importância, que a Confederação Nacional tomou posições que procurarei ler só por uma questão de tempo. Peço desculpa por isso, é raro eu ler, como sabem, e, portanto, por uma questão de tempo, para que percebam bem, porque isto vai ficar escrito e vai vir publicado uma parte no Jornal de Letras, por isso não havia previamente a organização do encontro, mas, de facto, chega de estarmos sempre a fazer de conta que não sabemos aquilo de que estamos à espera. Chega. Ora, vamos lá ver. O Sr. Ministro das Finanças disse há dias que não eram precisas mais medidas para o próximo ano. E eu limitei-me a ler os jornais económicos, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Fui aluno do Dom António Ferreira Gomes. Nunca percebi como é que Dom António Ferreira Gomes tomava um pequeno almoço, talvez com uma palhinha, mas ele dizia que era com a Bíblia de um lado e os jornais do outro. E, portanto, eu assim faço. É a primeira tarefa do dia. Ora, como agora é mais fácil termos estas maquinetas, podemos tomar o café e aquilo está a passar as notícias e a gente lê. E o que é que eu li sobre as medidas para a educação? E façam o favor de pensar, porque isto não é por acaso. É por isso que o Mário caricaturou ali, com o devido respeito, o Presidente da República. Mas, ó Mário, aquilo está de facto assim, quer dizer, não há muita volta a dar àquilo, porque repara, quando nós falamos de centros escolares, de núcleos escolares, aliás, no programa da Troika, nós estamos a falar provavelmente do núcleo escolar do Conselho de Carregal do Sal, com um diretor e várias escolas todas debaixo do mesmo núcleo. Nós estamos a falar disso. À beira das agregações era uma brincadeira de crianças comparadas com isto. Depois diz outra coisa, a redução substancial do número de funcionários. Bem, dos docentes o Mário explica melhor do que eu. Dos não docentes o João pode explicar um bocadinho melhor, mas está lá escrito. Mas está lá mais. Está lá mais.
Está lá dito claramente, utilização intensiva dos fundos europeus para projetos ligados à educação. Ou seja, o Ministério da Educação vai entregar completamente a orientação estratégica do Ministério aos fundos europeus que conseguir alocar ao projeto. Nós já tínhamos percebido isto com as agruras da doutora Isabel Alçada, mas agora está lá escrito. Para que conste, psicólogos e outros, bem tudo dos chamados fundos intensivos da educação. Está lá. Portanto, está lá dito. Bem, e portanto, mas agora dirão assim, bom, mas essas coisas encravam-se, com certeza. Eu não sou ninguém para vos explicar isso. O Mário é seguramente e o João peritos nessa matéria. E sabemos como as coisas se têm encravado ao longo dos anos, o pior que está para vir. Mas está lá. E aquilo vai atrasando, mas vai-se fazendo. E as gerações que vêm a seguir são as que levam em cheio. Hoje não há carreira para os jovens professores que se formem. 0 de carreira. E os outros estão a discutir a perder porque já tinham pensado que tinham carreira. Isso está lá há muitos anos. Bem. E portanto, o que eu queria aqui significar-vos é o seguinte. Nós começamos por ouvir há uns anos atrás, portanto, e este é o quadro que vamos ter, não tenham dúvidas, porque eu ia a dizer-vos que nós há uns anos atrás começámos a ouvir dizer que era preciso reformar as autarquias, etc. É que isto da Troika é muito mais coerente do que parece. É que estes núcleos escolares ligam-se com o fim das juntas de freguesia e com a redução das autarquias também. Não brincam em serviço estes senhores. Nós brincamos, às vezes, mas eles não brincam. Como nós não sabemos falar a verdade a todos, dizer-se, meus amigos, temos que nos sentar à volta de uma mesa, independentemente das grandes questões ideológicas que estão, ou se fizerem partidárias, que é melhor, porque as ideológicas permanecerão sempre, vamos perceber que temos aqui uma agenda para o país. E esta agenda, eu já disse isto e volto a dizê-lo pela primeira vez, aqui digo pela primeira vez em público, disse isto já várias vezes dentro da Confab. No final de tudo isto, vamos ser convocados nós para pagar a educação dos nossos filhos. Primeiro gradualmente e depois pagamos por inteiro e vamos arranjar uma solução qualquer. Esta é que é a verdade. E não pagarão só os pais que eu aqui formalmente represento, pagarão vocês todos que estão aí, que tenham filhos no sistema educativo. Portanto, é para aí que vamos a caminhar. Também está escrito, não vale a pena eludir as questões. A tarefa de quem acredita num mundo diferente, numa sociedade diferente, numa economia diferente, é, como disse o Mário, lutar. Agora, que está lá, está. Não é? Não está só isto que o Mário disse, está muito mais, que é muito mais profundo, porque os ministros passam lá e batem de frente com os serviços. Eu já vi muitos ministros a suar frio com os diabos dos serviços, não é? Até já disse a um, disse, olha, você para mim é cara dos serviços. Quando foi da avaliação dos docentes, eu disse, é por isso que isto falha. Olha, o senhor aí, que ninguém vê, que ninguém sabe, é a ministra que está a levar, foi mesmo à frente dele. Que eu disse, o senhor para mim é cara dos serviços, dos benditos serviços que tudo sabem e tudo preparam, numa agenda que está lá. E depois é graduada, vocês percebem, pela força dos sindicatos, pelas maiorias que os governos tenham ou não no país, tudo isto é modelado e, portanto, há aqui um espaço de luta que nós não devemos de todo rejeitar. Mas a verdade é que está lá a agenda e, portanto, era bom que ficássemos todos a começar. Eu estou um ano a deixar isto. E, portanto, vou começar a usar a minha liberdade de começar a dizer aquilo que já me incomodou demasiados anos, de ter que ver e gerir, como todos nós um bocadinho gerimos como parceiros sociais, não podemos ter tudo o que vemos, não é? É um problema. Enfim, vocês perceberão que são pessoas inteligentes, seguramente. Bem, portanto, vamos à questão que interessa aqui. Nós também, diria, como disse a Andra, e disse muito bem, no essencial, as questões de fundo plasmadas aqui no parecer que eu tenho aqui na minha mão, que me foi dado na pasta, merecem a nossa concordância. Mas gostava, portanto, de vos dizer o seguinte. Sabem que no início da legislatura, ou por outra, exatamente, no início da legislatura anterior, a revisão curricular, primeira vez que se falou de uma revisão curricular, ela foi apresentada no Conselho Nacional de Educação pela Ministra Isabel Alçada, e nessa altura ela cumpria um pressuposto que nós temos em linha com a FNE, e penso com a FEMPROF e com todas as estruturas, que era, ela em primeiro lugar ia ser pensada, ia ser avaliada a atual estrutura curricular, ia ser pensada uma revisão curricular por parte de quem tem obrigação de o fazer em primeira linha, que são os pensadores e os estudiosos da educação. Portanto, foi anunciado no Conselho Nacional de Educação, o professor Almerindo Afonso, o professor Formosinha, etc., iriam fazer uma avaliação, iriam propor medidas. Bem, achamos, bom, estamos a começar bem, com calma, vamos primeiro ouvir os académicos, os homens que estão por trás das reformas curriculares, vamos lá ver o que é que eles acham do que se fez e aquilo que se vai fazer. Rapidamente as ilusões acabaram, não é? Que foi quando nós percebemos, quando uma vez dissemos ao Secretário de Estado, aqui na Aveiro, por sinal, o Dr. Alexandre Ventura,
isto é que é uma reforma curricular. Isto anda muito depressa para uma reforma curricular. Os homens ainda não acabaram o trabalho. Ainda há dias para o Conselho Nacional de Educação apresentar mais ou menos aquilo que podem ser as conclusões, e o Governo já tem decisões tomadas. E então falaram pela primeira vez de vacas esquálidas, que eram um bocadinho menos do que magras. E portanto, não, eu tenho umas memórias interessantes. Se eu tiver tempo e começar a escrever, vocês vão se rir muito um dia quando lerem um livro. Eu até vou dar os direitos de autor às crianças, que é para vocês perceberem como é que isso funciona. Portanto, a primeira vez que me explicaram era quando ainda fosse e tal, estavam a trabalhar e a ganhar muito dinheiro, a ir ver ao DG e a sei quanto é que aquele grupo ganhou, mas que estávamos em tempo de vacas esquálidas. E esquálido fiquei eu, para vos falar com toda a franqueza. Fiquei eu esquálido perante o Dr. Alexandre Ventura. Bem, e portanto, meus amigos, aquilo foi, de facto, aquilo que nós na altura dissemos, tomámos posição em Montemoro Velho e, no momento a seguir, reunimos ali com o Mário Nogueira, não é? O que só por si determinou, acho que não estou a revelar nenhum segredo de Estado, mas se tiver paciência, já começa a ter a liberdade de o fazer. O Sr. Primeiro-Ministro que vinha da China, de então José Sócrates, ligou-me preocupadíssimo com o comunicado da CONFAP. Vejam bem a importância que pode ter uma revisão curricular. Eu disse-lhe, olha, eu estou muito desanimado com isto tudo, porque acho que, afinal de contas, a crise económica sobrepõe-se de novo a uma estratégia que havia para a educação e não me peça a mim, que apoiei muitas das medidas que estavam na agenda da CONFAP da anterior legislatura, não peça a mim que agora vá bater palmas a estar a fazer o contrário e explicar com uma cara de pau desgraçada que afinal o que era bom na legislatura anterior passou a ser menos bom na legislatura atual. Isso não farei. Bem. E portanto, a área de projetos, tudo acompanhado e essas coisas, lá expliquei ao homem, depois de dar os primeiros 10 minutos para ele me explicar a mim porque é que me tinha ligado, como é evidente, não é? Disse-lhe logo, eu vou ouvi-lo com atenção, mas depois vai-me deixar falar a mim. E ele deixou. Mas os primeiros 10 minutos foram dele. E, portanto, eu lá lhe expliquei como podia, porque é que eu estava convencido que o Governo estava a desfazer aquilo que tinha procurado fazer antes. Bom, a frase foi lapidar. A frase foi lapidar. Portugal não pode pedir à Europa dinheiro para ter em Portugal o que os alemães não têm na Alemanha. Fiquei também esclarecido. Foi a segunda frase a seguir às vacas esquálidas. Não, é bom a gente começar a falar, porque os nunoscratos falam bem aqui, depois vão para lá, fazem o mesmo, ter uma explicação mais forte. Desculpem lá, convém que vocês a saibam para saber o que é que têm que fazer a seguir. Porque comigo agora passam a contar com as coisas com esta transparência. Não há problema nenhum. E, portanto, foi isto que eu aprendi ali, naquela conversita telefónica. Lá disse ao então Primeiro-Ministro José Sócrates, por quem tem consideração, devo dizer, também uma declaração de interesses, ok? Que estava a ver aquilo muito mal, estava muito preocupado, e até vos digo mais, que já tinha dito que a Ministra da Educação, Isabel Alçada, era a Ministra certa no lugar certo, no tempo errado, porque ia fazer uma política que não tem nada a ver com aquilo que era a política da Comissária do Plano de Leitura, que toda a gente se recorda. Bem, o homem lá me ouviu com paciência, espero eu, porque depois quando eu engato, como vocês sabem, aquilo vai sendo corridinha, e teve azar, porque a seguir saiu o PISA. E nós fomos convidados para ir à assinatura do PISA. Quando eu lá cheguei, à Gulbenkian, como toda a gente sabe, foi lá, vi muita polícia, e disse aos meus companheiros da CONFAP, temos gente alta aqui hoje com tanta polícia só para a doutora Isabel Alçada, não se justifica, até porque ela vem falar-nos ao escritório do marido, portanto não há perigo de grandes confusões. E portanto, muita polícia lá, precisamos logo de ter Primeiro-Ministro. Bem, passado um bocado lá veio o homem, cumprimentou-me, eu tive a oportunidade de dizer, nem de propósito ao Sr. Primeiro-Ministro, havia de sair o PISA a confirmar que este caminho que o Governo quer seguir está muito errado. Este PISA é fruto daquilo que se andou a fazer estes anos todos para trás e que de alguma forma foi acentuado na última legislatura. Tem razão, mas a situação é complicada. E eu disse, ouça, diga lá à Merkel, que eu acho que vocês são amigos quando eram ministros do Ambiente. Diga lá à Merkel que os conceitos de amizade dela por Portugal em matéria educativa têm que evoluir muito. E diz ele assim, posso dizer uma coisa? Diga, se não fosse a Merkel estávamos lixados. Fiquei esclarecido pela terceira vez. E portanto, dizia-vos eu, foi com muito gozo, como imaginam, que eu vi
eu vi. Quando a legislatura foi interrompida, eu e a CONFAP procuramos imediatamente, e face a todos os dados disponíveis na altura, vir falar com todos os partidos, mas é essencial, numa reunião muito importante, que eu reputo histórica, viemos falar com o PSD Coimbra, porque estávamos, naturalmente, tínhamos a nossa visão sobre a educação e queríamos perceber o que é que os partidos iam fazer em matéria educativa. Porquê? Porque, meus caros amigos, como se recordam, o PSD votara contra a extinção do estudo acompanhado e área de projetos, esclarecendo, porém, através da entrevista que deu o seu destacado dirigente, o Sr. Dr. José Manuel Canavarro, que coordenou a equipa do PSD, que reuniu com a CONFAP, como eu vos disse, disse ele já então, não estamos amarrados ao voto contra a área de projeto e o estudo acompanhado. Não estamos amarrados a esse voto. E dizia mais, o nosso sentido de voto prendeu-se com questões e fatores vários, o timing, os fundamentos, pelo que saberemos, logo que conhecida toda a verdade da situação financeira do país e do ME, agora podem fazer o reporte desde o Alexandre Ventura ao José Sócrates e percebem o que é que isto quer dizer rigorosamente, não é? Quando soubermos a rigorosa situação financeira do país e do Ministério da Educação, fazer o que se impuser a favor dos nossos alunos. Nessa mesma entrevista, afirmava o Dr. Canavarro que o Programa para a Educação contempla de forma muito vincada a necessidade de avaliar e regular o sistema de educação. Será uma legislatura orientada para resultados, serena, capaz de mudar contando com a energia e competência da comunidade educativa em geral. Isto dizia o Dr. Canavarro, mas dizia mais. Dizia o seguinte, que o governo estaria focalizado para os saberes da língua portuguesa e a matemática ao longo do ensino básico, o que implicará, portanto, na altura estava a falar para o futuro, eventualmente reduzir o número de disciplinas, mas sem operar rupturas violentas na carga horária. Ok? Isto era assim. Mas que dizia o futuro ministro Dr. Nuno Crato, uns anos antes, repetido aqui em Aveiro, no tal encontro que eu vos falei, uma das questões essenciais em que discorda a política ministerial tem sido nas orientações educativas e pedagógicas. Em vez de rever um passado de facilitismo, o Ministério tem promovido a revisão de programas, continuando a velha política de simplificação de conteúdos. Hélas. Outro dos aspectos que discorda é a falta de avaliação. Alguns exames acabaram, os cursos tecnológicos, portanto é melhor acabar já com os cursos tecnológicos, assim nem há preciso recordar os exames. Digo eu, hoje, não dizia há 2 anos, eu estou a citar o Sr. Ministro, de então, que era na altura o opinador do plano inclinado. Alguns exames acabaram nos cursos tecnológicos e mantém-se esta situação absurda dos alunos não serem avaliados externamente durante todo o percurso escolar obrigatório. Só no 9º ano tem 2 exames, apenas 2, a matemática e o português, e valendo apenas 30% da nota final. Os poucos exames que temos são de uma facilidade extrema, os critérios têm variado de ano para ano, de forma que os resultados não são comparáveis. Os progressos que se anunciam não são progressos, ou não se sabe se são, pois não há critério para os medir. Ainda enquanto Presidente do Sindicato da Sociedade Portuguesa de Matemática, afirmava os exames que o Ministério faz não são comparáveis. Será que este ano as notas subiram? Aquela coisa toda. E, portanto, dizia, em suma, os maus resultados em todas as disciplinas curriculares em Portugal requerem, sobretudo, uma mudança de orientações pedagógicas por parte dos Ministérios. Caras amigas e caros amigos, eu ouvi bater palmas a isto aqui nesta sala. Aqui. Num encontro sobre educação, para o programa do PSD 2009. Ouvi bater palmas nesta sala. E uma sala que estava plena com quase está hoje. Por isso, nunca um cidadão, seja como tal, seja como professor, especialmente como ministeriável, fora tão claro. Por isso a CONFAP realça que as medidas anunciadas tenham sido apresentadas apenas como ajustamentos. E mais, importante, o governante reconhecia, eu deixo-vos ver agora a vocês, mas vejo melhor isto aqui, peço desculpa. E o governante reconhecia que tais ajustamentos eram semelhantes às contempladas na reforma curricular aprovada pelo anterior governo. Disse já o ministro Nuno Crato. É por isso que eu tive que vos citar o Alexandre Ventura e o primeiro-ministro José Sócrates. Está bem? Porque é curioso.
que agora esta reforma seja apresentada como uma sequência da anterior. Por que será? Bem, e portanto eram semelhantes, disse então o atual Ministro, estes ajustamentos são semelhantes aos contemplados pela reforma aprovada pelo anterior Governo, que fora revogada, como vocês sabem, já que foi dito pelo Mário, etc, etc, etc. E mais, mas a razão pelas quais os dois partidos votaram na Assembleia eram muito engraçadas. Dizem assim, está lá na ata, não estavam os dois partidos, em relação à área de projeto e ao estudo acompanhado, dispostos a votar uma alteração com fins meramente economicistas e onde não se previa um reforço da carga horária para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. E, portanto, quero dizer-vos que o então Primeiro-Ministro José Sócrates mudou no Conselho Nacional de Educação à última da hora, quem lá esteve sabe isto, não é? As propostas de fim de estudo acompanhado e da área de projeto avaliavam-se em 160 milhões de euros, estavam quantificadas, eu claramente o que é que o governo vinha. Quando ele, depois dos resultados do PISA, deu uma viravolta no ar, mandou para lá um projeto que era já só acompanhamento do estudo, só para os alunos que precisassem, mas já não tinha as contas feitas. Percebia-se claramente que o primeiro objetivo é que era o importante, porque tinha contas feitas. Quando não tem contas feitas, aquilo é treta, não é? Bom. Portanto, aquela que para com o facto é uma reorganização curricular de ajustamento ao orçamento, até por ser assumida como ajustamentos semelhantes aos já aprovados pelo governo anterior, tal como o próprio governo de então assumiu, cortando em áreas importantes, corre esta, de forma curricular, o risco de acabar por constituir-se numa forma de, por efeito da crise financeira do país, servir mais para garantir a contenção orçamental pretendida para efeito da exigente correção do déficit em 2012, do que ser, como foi anunciada, a concretização da ideia força defendida por Sr. Ministro de reduzir a dispersão curricular. Com dois argumentos curiosos. Lembram-se? Eu gostava de vos dizer aqui, porque muitas vezes nós vivemos contradições destas nos processos históricos. Eu também tenho contradições dentro dos pais. Eu se perguntar à maior parte dos pais deste país o que é que querem da escola, querem que a escola ensine a ler e aprender, que faça exames exigentes e o resto não conta. É bom saber. Por isso, o que eu vou dizer aqui tem a mesma força. O Sr. Ministro juntou dois argumentos que eu acho fantásticos. É esta reforma curricular. Ora, vejam só se não os ouviram nos nossos meios. Primeiro, o projeto, esta reforma curricular, corresponde a uma ambição de muitas escolas e professores. E no futuro, tais projetos, nomeadamente a área de projeto, devem prosseguir no âmbito das disciplinas existentes, a área de projeto, de formação cívica, etc. Importante também para a CONFAP o argumento de que as aulas da área de projeto e de estudo acompanhado já estavam a ser utilizadas, cito outra vez o Ministro, por muitas escolas para reforçar o ensino de língua portuguesa e matemática. E é uma boa prática. É uma boa prática. Que agora será estendida a todas as escolas e de uma forma institucional, o que vai tornar mais simples a vida. No terceiro ciclo, será dado às escolas um tempo extra por semana. Bem, nós nunca quisemos, e o Mário sabe isto tão bem como eu, nós nunca quisemos os meninos até às 11 horas nas escolas da noite, muito menos com professores. Nós nunca quisemos isso. Mas não deixa de ser curioso que o discurso político usa os nossos argumentos e os nossos desejos para nos tramar mais à frente. Não é? Esta é que é verdade e vale a pena pensar sobre isto. Ou seja, o Sr. Ministro até está a dizer que é uma boa prática da escola e que se pode cortar mais e ajustar porque as escolas até já estão a fazer. Portanto, eu não, por acaso, não penso numa escola que tivesse acabado com o quarto de nós que devem ter, mas enfim. Depois isto tudo se confunde. Para nós, o discurso não foi uma surpresa, caras amigas e caros amigos, e esta mudança de paradigma, o Sr. Ministro, no dia em que anunciou, eu disse bem caparido, os nossos amigos não estavam lá, apesar de nós termos defendido 3 dias antes que a reforma curricular não podia estar no segredo dos gabinetes, não estavam lá, de facto, a FEMPROF e a FNEC, mas eu logo na altura comentei e disse olhos nos olhos ao Sr. Ministro que a reforma maior estava feita. O fim das competências essenciais do currículo era o eduquês contra a qual ele sempre falou e contra a qual ele sempre escreveu. Mais uma vez, isso é a coisa que podemos e devemos reconhecer ao Sr. Ministro, é uma enorme coerência entre o que ele disse e falou e o que ele fez quando mais chegou. Já foi. Isto, meus amigos, é o eduquês. Isto é de uma imensa coerência. Há que reconhecê-lo e levantar-lhe o chapéu. Poucos ministros, em pouco tempo, apesar de tudo, chegaram lá e, ao contrário do que a gente se polícia, ele fala, mas chega lá, faz o mesmo. Não. Este, nesta matéria, foi coerente com ele próprio. O mais coerente possível, levanto-lhe o meu chapéu, dava larga.
Ok? Já está. Portanto, o Eduquês já é. E, portanto, meus amigos, a Confap, e os argumentos são muito interessantes, mas eu vou-me dispensar de os ler para não tornar isto mais longo. A Confap, em reunião com a FNE, havia reclamado uma discussão alargada sobre o que se pretendia para a educação antes de se avançar com alterações de currículo, pois ao ouvirmos falar de uma revisão curricular intercalar ficamos preocupados. Entendemos que uma revisão curricular deve ser antecedida de um debate nacional estratégico sobre a educação que queremos para o país num horizonte de 20, 30 anos. Mas o mais engraçado, caras amigas e caros amigos, é que o programa do PSD prevê isto. O programa do governo prevê este debate estratégico. Curiosamente, reporto-vos às tais frasezinhas Alexandre Ventura e Sócrates, já foi também a discussão estratégica, não é? Deve ser a tal história do peso da Merkel nisto tudo. Mais da Merkel que o Sarkozy, que ele só está lá para fazer aquela coisa que importa, dar a impressão que são mais do que um. Mas aquilo é a mesma coisa. E agora juntaram o italiano, que não vale nada, eu quero dizer um palavrão, à maneira italiana, mas está lá que é para fazer número. Portanto, aquilo é decidido tudo por ela. Ela tem algumas razões, mas não tem toda, mas não é para aqui chamar das razões que ela tem. Bem, a questão é esta. Portanto, o programa do PSD e do Governo esqueceu-se do debate estratégico da educação. Na sequência de notícias avulsas sobre a reforma curricular anunciada, a Confap já se manifestou contra a intenção do Governo, expressa pela comunicação, pelas tecnologias, expressa pelo Ministro da Educação, de acabar com a disciplina de tecnologias de informação e comunicação que agora sobrou justamente para os professores de educação tecnológica, no 9º ano. De facto, e transmitimos diretamente ao Ministério da Educação em Caparida, ao Ministro da Educação em Caparida, não podíamos obedecer tranquilamente que os nossos alunos aos 15 anos já sabem muito de informática. Constata-se até no ensino superior que os alunos poderão saber muito de informática, mas pouco daquilo que verdadeiramente interessa para o procedimento de estudos. Eles sabem bastante de informática. Eu posso garantir que sabem. Tenho 2 lá em casa e venho com eles. Agora eu sei que aquilo é o mais importante para a universidade, logo menos. Por isso, logo na altura certo isto. Também em Capari transmitimos ao Ministro da Educação e Ciência a ideia de que a proposta de reforma deixava de fora o que consideramos ser a chave do sucesso do ensino secundário, que será obrigatório já em setembro, e que a autonomia de oferta curricular a partir do 9º ano logo, mas em especial agora para o ensino secundário, para que os alunos possam escolher a escola de acordo com a área que querem seguir. Bem como, na sequência do parecer votado no CNE, em rara unanimidade de conselheiros, a Confap entende que se devia mexer na organização de todos os ciclos de ensino do sistema educativo, pré-escolar, até aos 6 anos, e estender o primeiro ciclo dos 6 aos 12 anos, ou seja, do 1º ao 6º ano, que atualmente engloba, como sabem, o primeiro e segundo ciclo, e depois o secundário começar no 7º e não no 10º, como acontece atualmente. Se a proposta do Ministro pretende melhorar o sistema educativo, mas mantendo o essencial para a Confap a forma de ir mais longe e reorganizar o sistema educativo logo a partir do pré-escolar, defendemos que devem ser definidos objetivos concretos para além das metas educativas que estão previstas para o pré-escolar, mas a partir da creche consideramos que tudo isso é educação. Aliás, as famílias são acusadas de não educar os filhos e têm que os deixar a partir dos 4 meses entregues a instituições, o que não deixa de ser curioso. Portanto, para a Confap, que reunirá o seu Conselho Geral, Federações, Conselheiras e Distritais, no dia 21 de janeiro, na Maia, portanto, 2 a 15 dias na Maia, para uma análise mais profunda e detalhada da proposta de reajustamento curricular ao orçamento, atentos os objetivos enunciados e a mudança de paradigma que a mesma envolve ao colocar mais ênfase no ensino e na aprendizagem e menos na educação e formação, porquanto o MEC afirma que pretendia desta forma, cito o MEC, aumentar a justiça na forma como os alunos são classificados no ensino secundário e contribui também para centrar o currículo nos conhecimentos fundamentais, reforçando a aprendizagem em disciplinas que são realmente essenciais para os percursos educativos. Isto que a reforma diz, só por si levanta muitos problemas, mas levanta alguns que deixarei aqui em partilha convosco, assumindo que nós incorporaremos no nosso parecer muito daquilo que está na folhinha que me deram dos professores da EBT. Redefinição dos anunciados conteúdos e metas para que as escolas possam planear, programar e realizar o seu projeto em tempo e com tempo. Isto é a primeira coisa. Não é possível anunciar uma reforma curricular e dizer que agora é que vamos trabalhar nos conteúdos e nas metas. Isto é uma coisa verdadeiramente bizarra, não é? Bom, portanto, o que nós dizemos é definição dos anunciados conteúdos e temas para que as escolas possam planear, programar e realizar o seu projeto em tempo e com tempo.
A oferta obrigatória do apoio ao estudo pelas escolas deve ser de frequência também obrigatória para todos os alunos que no final do primeiro e segundo período estejam em risco de retenção, independentemente do ano que frequentam, ser ou não final de ciclo. E aqui deixem-me dizer-vos uma coisa. Que raio de exigência é esta? Em que um aluno do 7º para o 8º e do 8º para o 9º pode passar reprovado a portuguesa, a matemática, qualquer uma daquelas que são importantes. Pode passar, está lá, nos espaços. E depois no 9º ano tem um exame que vai aferir se o rapaz ou a rapariga sabe ou não daquilo. Bem, isto é condenar alunos ao insucesso. É pôr-lhes uma barreira no fim, facilitar-lhes o caminho antes e pôr-lhes uma barreira no fim para ver se eles caem ao chão. Não é? Portanto, para nós é muito claro. Se o ministro que assuma o que quer, se quer mérito e se quer rigor, então que seja sempre. E as escolas são obrigadas a organizar estudo acompanhado, que tenham bolsa de professores para ter esse estudo acompanhado de frequência obrigatória e não facultativa para os alunos. Porque eu só conheço sucesso depois do trabalho e nunca antes. Só no dicionário é que está uma exceção. E é por isso, caras professoras e professores, caras amigas e amigos, mães e pais aqui presentes, que o caráter facultativo do apoio ao estudo no segundo ciclo carece de efetiva e incontornável explicação sobre em que condições os senhores diretores vão poder organizá-la. Será que só podem organizar quando não necessitarem de reforçar o corpo docente? E se precisarem, como é que é? Porque exigência não pode ser só nos exames. Tem que ser em todo o percurso educativo. Disto não sairemos. Não fomos nós que mudamos, não fomos nós que anunciamos que agora era mérito e rigor. Se é mérito e rigor, meninos a trabalhar mais, porque muitas vezes o que eles precisam é trabalhar mais e de forma obrigatória. Peço desculpa de dizer, quem não gostar, paciência. Não me elege da próxima vez, que aliás não sou candidato. Fará sentido, portanto, como vos dizia, que os alunos vão transitando com negativas a 3 disciplinas e depois nos anos de exames é que vai ser feita a exigência que o Ministério quer? Obrigar como dever, e aqui uma matéria que para nós é muito importante, obrigar como dever da escola e direito imprescritível do aluno e para a promoção efetiva do rigor e do mérito, que as escolas sejam objetivas na avaliação, nomeadamente cerceando a criatividade de alguns docentes, os quais se autodispensam de cumprir o que é determinado em órgão próprio da escola, como as escalas de 0 a 5 ou 0 a 20, ao não atribuírem a nota máxima em qualquer nível de ensino quando os alunos e a sua avaliação sumativa disponível justificam que tivesse a nota máxima. Eu acho inacreditável, porque isto prejudica alunos na entrada no superior, que um aluno ouça um professor dizer, e peço desculpa de eu dizer, mas já sabem com que contam quando me convidam para estas coisas. Acho lamentável que um professor diga, eu não dou 20 a um aluno nenhum. Mas se o aluno merece 20, porquê é que não tem 20? Valha-me Deus. Num conteúdo, nós entendemos que isso deve ser assim. Como também dissemos em determinada altura, que o grande problema da avaliação dos docentes não é o excelente, não, minha senhora, é cota. Ter lá as cotas é que impede que haja mais excelentes. Não é ser excelente. Os excelentes são quase todos os professores. O problema é que a cota não dá lugar para todos. Esse é que é o problema. Não é o problema da excelência. E é isso que os professores, alguns professores, fazem na sala aos nossos alunos. Têm uma cota mental e os alunos não passam dali para cima. Isso também tem que acabar das nossas partes. Porque depois pagamos aquilo no ensino privado quando os alunos não entram na universidade pública e temos que pagar aquilo no ensino privado. E portanto, se é rigor que querem, rigor durante o tempo. Eu já vou acabar. Já não preciso 5 minutos. Não preciso 5 minutos. Seja à vontade. Agora queria dizer-vos 3 coisas para acabar. Garantir que mais tempo para algumas disciplinas e menos horas na sala de aula, que é outro argumento da reforma. Reparem nisto, mais tempo para algumas disciplinas e menos tempo na sala de aulas. Não significa menor oferta formativa no ensino secundário, nomeadamente no ensino secundário, em qualquer das vertentes, numa altura em que a frequência deste ciclo de ensino será obrigatória. 12 anos de escolaridade. Para todos os que terminem com o 6º ano, dando razão aos que pensam que esta ideia de mais tempo para algumas disciplinas e menos horas na sala de aula é nem mais nem menos do que cumprir a ideia de mais professores sem escola. E, portanto, permitir às escolas autonomia curricular efetiva